Boa tarde. Meu nome é Baltazar Frare de Ronda Alta, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu sou um irmão MIDI, membros da Igreja de Deus Internacional. Os meus líderes é o irmão Eli Soriano e hoje o nosso representante e único pregador para o mundo todo é o irmão Daniel Razão. Irmãos, eu faço parte dessa Igreja de Deus, eu sou um membro. A nossa Igreja de Deus está representada no livro de Atos 20 e 28, onde diz: Igreja de Deus, que Jesus Cristo recuperou com seu próprio sangue. Irmãos, se você quiser fazer as doutrinações, de segunda a sexta-feira, tem doutrinações em massa, doutrinas de Cristo, pela TV Verdade, Caminho Antigo, Igreja de Deus, pela tua televisão no YouTube, você pode ligar e ouvir. A nossa igreja começa pelas doutrinas de Cristo, às 19 horas, de segunda a sexta, todos os dias. Irmãos, eu vou expor alguns capítulos e versículos para ver como é que a gente se sai. Eu estou começando a gravar alguma coisa porque tenho aprendido que é minha obrigação e meu dever. Em Tiago 4,17 diz o seguinte, irmãos: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como membro MIDI, eu tenho que fazer, eu tenho que convidar vocês, irmãos. Foi tão bom para mim, é tão bom para mim. Essa igreja me trouxe só alegrias, irmãos. Por isso eu quero passar o que eu estou sentindo para outras pessoas, para fazerem as doutrinas. A igreja de Deus tem doutrinas e começa pelas doutrinas. Você não gasta nada. Você só ouve, você fica entendendo o que Jesus pede para nós. Irmãos, eu quero falar sobre as coisas que Jesus Cristo promete para nós também. Se você fizer o que ele te pede, em João 8,12, ele fala para nós dizendo: falou-lhes, pois, Jesus, dizendo outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmão? Jesus prometendo isso. Em João 6,47, diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém, irmão? Essas são as promessas de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 1,20 diz o seguinte, eu vou ler o 20, o 21 e o 22. O 20 diz o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele é o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e que nos ungiu é Deus. Amém, irmãos? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Graças a Deus. 1 aos Coríntios 3,11 diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus, é só a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, irmão. Veja em Filipenses 1,27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Vós que estáis no mesmo Espírito pela fé do Evangelho, irmãos. É o Evangelho. Nós temos que seguir o Evangelho. Nós temos que ler a Bíblia, irmão. Essa igreja de Deus,
os meus líderes falam só da Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você ouvir os pregadores por aí dizendo que Jesus falou no coração deles, eles estão transmitindo, é tudo mentira. Por isso hoje eu estou seguindo a igreja verdadeira, aonde é o Evangelho de Cristo, a Bíblia de Cristo. Aos Efésios 4:4 diz o seguinte, irmãos: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Essas são as promessas de Cristo para nós. Se nós fizermos o que Jesus pede para nós e nós seguirmos os passos dele, ele nos inclui na vida eterna, na luz, para nós não andar tropeçando, irmãos. Mas ele pede para nós, no livro de Gálatas 1:7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Espírito de Cristo, querem inverter as palavras, querem nos passar doutrinas deles. É mentira. Vamos ler a Bíblia, vamos seguir a Bíblia, irmãos. Veja em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1, versículo 9, assim como já vou disse, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Maldito seja a pessoa que quer completar a igreja de Deus com as palavras dele, com palavras de homens. E daí, se nós estivermos fazendo o que Jesus nos pede, tendo temência a Deus, seguindo as doutrinas de Cristo, ele nos inclui na Bíblia. Vocês querem ouvir, irmãos? Segundo aos Coríntios 3:2, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, eu não conseguia entender como é que os analfabetos iam ler, pois eles leem nas pessoas que nem eu fui, fumante, beberrão, não fazia as doutrinas, não seguia a Jesus, andava de qualquer jeito. Eu estou tão feliz hoje, irmãos, que eu quero passar essas coisas boas que Jesus mostrou para mim, para se alguém quiser, se alguém de vocês quiser seguir a Jesus, está na palavra, irmãos. Por isso que eles leram em mim, que Deus é esse, que esse homem serve, que ele pôde mudar tanto, ele é um homem diferente. Ele é um homem carinhoso, ele é um homem com doutrinas de Cristo no corpo. Amém, irmãos? Porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, irmãos. Está no coração o que Jesus falou para mim. Continuando mais um pouco, irmãos. Veja 2 Coríntios 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que eu tenho essa confiança em Deus, irmãos. Veja no livro de Filipenses 1:27.
Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, irmãos. Só o Evangelho. Segundo aos Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de serem ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Cristo é Espírito, irmãos. Se o teu Evangelho vem dos apóstolos, você quer pregar o Evangelho dos apóstolos? Você não pode usar outros livros. Você viu eu lendo em Gálatas. Jesus não aceita mandamentos de homens, palavras de homens. Completar a Bíblia de Deus com palavras de homens. Jesus é Espírito e vida e luz. Irmãos, eu tenho o meu capítulo e versículo preferido de hoje. É em Mateus 23:12, onde diz: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos.